Boa noite, meus irmãos. Para alguns que ainda não nos vimos, feliz ano novo, né? Que Deus esteja abençoando aí esse novo ano, esses novos dias. Ainda a primeira semana de fato eletiva aí, né? Desse ano de 2026. Mas antes eu vou mandar aqui alguns abraços, porque se eu não mandar esse abraço, eu vou levar um carão aí para quem está nos acompanhando. O pessoal lá de Gujão, né? O pessoal lá, a turma de Gujão, que sempre nos recebe, nos acolhe, sempre nos acompanha pelo canal nosso do YouTube. Um abraço para todos eles aí, que Deus possa estar os abençoando. Como também de Santo André, como o Paulo, que deve estar em casa também, assistindo e acompanhando o nosso culto. Então, a mãe de Zé Alves também, né? Ela sempre tem uma turminha aí que nos acompanha pelo canal. Que Deus possa estar abençoando e que a mensagem da palavra dele possa estar chegando até a cada um, né? Então a gente vai retomar a nossa série de estudo de Lucas. Já está quase concluindo aí. A última vez que foi pregado nessa série, domingo passado Tarcísio pregou em Lucas, né? Mas a gente já tinha passado por aquele texto. Mas a última mensagem dessa série aí foi, quem se lembra? Foi no segundo domingo de dezembro. Antes do culto do Natal, depois o passeio. Então faz um tempinho aí. Giovanni trouxe aí a mensagem, trazendo, e até o tema da mensagem dele foi os últimos momentos. Porque é os últimos momentos, de fato, que Jesus aqui está lidando com os seus discípulos antes da crucificação. Mas vamos então continuar esse texto que Giovanni começou, e ao longo nós vamos estar meditando juntos essa noite. O tema que eu destaquei aí, o caminhar de um servo. Eu quero que hoje à noite a gente possa perceber, nesses últimos momentos que Jesus esteve aqui com os seus discípulos, ele usa sim esses momentos para instruí-los, para ensiná-los, para prepará-los, para reforçar algumas verdades que ele já tinha dito em alguns outros momentos. Mas ele quer fixar algumas verdades que vai ser importante eles terem no caminhar. Porque eles iriam estar sem Jesus daqui a alguns dias, daqui a alguns momentos antes de aqui. E eles precisavam estar preparados para tudo isso. E Jesus utiliza esse momento aqui para estar junto com eles, ensinando e preparando. Vamos ler Lucas capítulo 22, dos versículos 24 ao 38. A minha versão é a NVT. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. No entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui. Pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permanecem comigo durante meu tempo, vão as 12 tribos de Israel. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Em seguida, Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse: agora, porém, pegue dinheiro e uma bolsa de viagem. E se não tiver uma espada, vendam sua capa e compre uma. Pois é necessário que se cumpra o que está na profecia a meu respeito.
Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram ao meu respeito se cumprirá. Eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. É suficiente, disse ele. Vamos orar. Deus, muito obrigado pelas tuas escrituras. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinos. Obrigado porque a tua palavra, ela nos ensina, ela nos prepara, ela nos alerta, ela nos aconselha. A tua palavra nos mostra o caminhar que devemos ter como servos. Por isso nós te louvamos por isso e te agradecemos. E também que o Senhor nos dê a compreensão necessária para que possamos estar aplicando a tua palavra em nossa vida. Abençoe esse tempo juntos em nome de Jesus. Então, aí, Jesus, ele continua esse momento junto dos discípulos, a qual Giovanni muito bem pregou lá, quando instituiu aqui a ceia, e ele falava sobre esse momento que ele precisaria partir. E esse versículo 24, que inicia aí essa discussão, e esse momento aqui, se vem de uma disputa, se vem de uma discussão, de uma conversa. E que parece que não cabe aqui no momento, mas que os discípulos, eles discutem, eles debatem sobre algo que não é pertinente para agora, para o momento. Mas veja que no versículo 24, depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Só que antes, Jesus, ele estava falando sobre o quê? Nos versículos 21. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Que aflição espera aquele que o trair? Jesus, ele está aqui nesse momento com os discípulos, falando que precisaria morrer, que o seu sangue seria derramado, que o seu corpo seria sacrificado em amor por eles, que junto deles ali na mesa, um deles iria o trair. E eles começam a discutir quem seria o maior. Quem era o mais importante? Em vez de haver ali um momento de contrição, de quebrantamento, de sensibilidade com aquele momento, do que pode se fazer, de como posso ajudar aquele momento, ajudar o mestre. Eles estão preocupados quem era o maior. Parece aqui, quando eu estava estudando, e eu preguei o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 46, que eles também debatem sobre isso em um determinado momento. Então, isso aqui não é novo para os discípulos. Essa discussão não é de agora, isso não brotou de agora. Mas eles já tinham discutido isso lá em Lucas 9, 46, quando eles também estão discutindo sobre isso. Quem seria o maior? Quem seria o mais importante? Então, se a gente for perceber, eles entendiam a gravidade do momento. Eu acho que eles tinham, podemos supor assim, a noção do que estava prestes a acontecer, mas o padrão, os princípios e os valores que continham em seus corações não eram do reino, mas do mundo. Eles estavam, parece que, preocupados quem é que ia liderar agora toda aquela multidão que seguia Jesus. Quem seria o mais importante? Quem teria o poder sobre essas pessoas? Quem estaria à frente? Quem levaria essas pessoas? E se a gente for parar para perceber, e ir estudando mais, e olhando mais, esse desejo aqui de querer ser o maior, de querer ser mais o importante, quem vai ser aquele que será reconhecido pelas pessoas? E nesse momento aqui, eles não estão preocupados que Jesus está prestes a ser preso, a ser levado, a ser crucificado, a derramar o seu sangue. Mas eles estão preocupados em si mesmos. E isso, eu quero trazer, termina revelando o nosso coração humano e pecador.
que muitas vezes nós estamos junto do Senhor, nós estamos presentes com o Senhor, desfrutando da sua presença, mas parece estarmos distante daquilo a qual Ele tem proposto e tem colocado para cada um de nós como servos. No caminhar de um discípulo, o mais importante não deve ser a posição que nós ocupamos, mas a quem nós estamos servindo, de que maneira? Qual é a minha intenção? Qual é a minha motivação de estar servindo, de estar seguindo a Jesus? Será que é ser maior? Será que é ser reconhecido? Será que é ser aplaudido? Será que a glória seja para mim ou seja para o Senhor? O que o Senhor, Ele mais se importa não é a posição, mas é o nosso coração. Eis-me aqui, Senhor. Para onde o Senhor queres me levar? O que é que o Senhor precisa? Aonde quer que o Senhor quer que eu sirva? Mas os discípulos, eles estavam tão cheios de si que eles não conseguiram, de alguma maneira, colocar isso para o Senhor. E muitas vezes a gente, dentro da igreja, como os servos, como os discípulos de Jesus Cristo, nós muitas vezes deixamos de servir da maneira correta, muitas vezes nós deixamos de servir porque nós queremos o aplauso, o reconhecimento. Se você está na igreja, procurando reconhecimento, procurando aplauso, procurando glória, procurando ocupar um lugar de destaque, procurando ser reconhecido, você está no lugar errado. Você está se enganando. Diferente do mundo que acha que isso é um máximo, no reino de Deus isso não é o máximo. Nós vamos estar sendo preenchidos a partir do momento que a gente serve, a partir do momento que a gente chega com a intenção correta diante do Senhor. O que deve haver dentro do nosso coração, o que deve haver dentro da nossa mente, da nossa convicção como servo, como discípulo, não é o que vou fazer, que cargo, que é reconhecimento, mas como eu posso servir, de que maneira eu posso servir. Às vezes, a gente está aí, né, um formulário para servir, para você procurar alguma área, para estar servindo, e às vezes a gente vê que sempre são as mesmas pessoas. Não sei porquê. Sempre as mesmas pessoas naquelas mesmas coisas e termina sendo até poucas pessoas. Glória a Deus, nós temos uma igreja, e não estou aqui reclamando, uma igreja que serve, uma igreja que sempre está disposta a servir, que em muitos momentos no ano passado, em tantos outros momentos, sempre se colocaram à disposição a servir. E é isso que o Senhor espera de nós como igreja, como servo, como discípulos. Não que nós estejamos discutindo, debatendo a minha glória, o meu reconhecimento, que lugar eu vou ocupar, que posição eu devo ocupar. Eu não sou aplaudido, eu não sou reconhecido. Peça a Deus que sonde o seu coração, que Ele esteja totalmente disposto a servir onde quer que Ele queira que você sirva. Independente da sua intenção, independentemente da sua motivação. A gente estava se reunindo no final do ano, o conselho aí, e vendo o que vai se trabalhar, o que pode se colocar para se trabalhar esse ano na igreja. E um dos temas que provavelmente a gente vai estar trabalhando é o servir, e o servir com excelência. De uma maneira com excelência para o Senhor. E que muitas vezes nós não servimos com excelência, porque a gente não, a gente está em busca do aplauso, do reconhecimento. Né? Então, aí esse momento, esse debate traz Jesus a trazer um alerta, a advertir ele sobre algo. Nos versículos 25 e 26, Jesus, ele condena, ele adverte. Ele mostra que a lógica do mundo é diferente da lógica do reino de Deus. Os versículos 25 e 26, Jesus lhe disse: neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados de seus benfeitores.
Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. O Senhor, ele adverte, dizendo o quê? Que no caminhar de um servo é o serviço, é o servir. Nos versículos 25 aqui, ele traz a lógica do mundo, o padrão do mundo. O que é que o mundo faz? Naquela época aqui, reinos, governantes, autoridades, eles até se intitulavam como deuses. E buscavam, por conta da sua autoridade, da sua imposição, obrigarem a serem adorados, a serem aclamados, a serem exaltados como benfeitores. Algo não muito difícil para quem está no poder. Fazer algum benefício, alguma coisa é obrigação. Mas mesmo assim eles eram chamados de benfeitores, de alguém que trazia algum benefício para o povo. Olha só naquela época. Né? Eles mais tiravam do que davam algum, mas eram chamados de benfeitores. Mas por conta da sua imposição, por conta da sua autoridade, porque eles mandavam, porque eles obrigavam a adorarem, a aclamarem, a exaltarem os seus governantes. No reino de Deus é diferente. O líder, aquele que está na posição, é aquele que serve. O líder é aquele que serve. O padrão é diferente, os princípios são diferentes. E é isso que Jesus está querendo mostrar aqui. Que no reino de Deus, o primeiro, aquele é o que serve, o líder é o que se entrega. O mais importante é aquele que está sempre disposto a servir. E não como o mundo, aquele que manda, aquele que impõe e aquele que obriga. Às vezes parece o líder da casa, eu sou o líder da casa, o chefe da casa é aquele que manda. É aquele que obriga, não, é aquele que serve, é aquele que vai lá junto e faz. E era isso que Jesus estava querendo mostrar para eles aqui. Às vezes, nós estamos querendo imprimir os padrões, os princípios do mundo, na maneira como queremos servir. Nós achamos que eu posso, eu mando, eu devo. E não é isso que o Senhor aqui está querendo nos mostrar. Cristo, ele reprova os valores do mundo. Porque o mais importante é aquele que serve. Não é aquele que manda. Não é aquele que tem poder sobre o povo, sobre as pessoas. Mas é aquele que dá o exemplo, é aquele que vai lá, é aquele que faz. Buscar o poder pelo poder era uma forma mundana, gentílica da época. E que hoje também é da mesma forma. Uma prática totalmente inversa daquilo que Deus ele espera de cada um de nós. Quando a gente deseja ser o mais importante, quando a gente tem Deus no nosso coração. No versículo 26 a gente vê aí que Jesus ele reforça isso. Que as coisas do reino elas são inversas. O líder é o que serve. No caminhar de um servo, os valores do reino são inversos desse mundo. E Jesus os prepara para o serviço, para servir, e não para mandar. E não para impor, mas para servir. É isso que ele está aqui preparando eles, discipulando eles, para que eles estejam sempre prontos a servir, a se entregar, a se sacrificar, a renunciar o seu eu, a negar-se a si mesmo e servir. É isso que ele espera de cada um de nós. E a lógica do mundo, a gente vê o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. As coisas fracas para envergonhar os poderosos. Escolheu as coisas desprezadas pelo mundo para reduzir o que consideram importante. Veja a lógica. Deus ele pega nós,
limitados, pescadores, agricultores, coletores de impostos, pessoas pecadoras, odiadas, para estarem seguindo, para estarem sendo seus discípulos, para estarem proclamando o Evangelho, pessoas fracas, limitadas, mas que pelo poder e pela graça e pela misericórdia do Senhor, Ele nos usa. E usou aqueles discípulos para que pudessem estar espalhando a mensagem do Evangelho. Então, no reino de Deus, no caminhar de um servo, o caminho é de serviço, é de fazer, é de renunciar, é de sacrificar. Não é na busca do reconhecimento, não é da busca por uma posição, mas é de servir. E isso Jesus quer deixar muito claro. E Ele deseja que cada um de nós adotemos isso como um estilo de vida. Que o servir, que o que aqui acabamos de cantar, que adorar seja meu prazer, te seguir, isso seja um estilo de vida. Que nós possamos buscar o servir, adotar isso como uma prática da nossa vida. E não só de alguém que vai ser líder, ou não só de alguém que vai estar à frente de algo, mas isso deve fazer parte da vida de cada cristão. Daqueles que decidiram seguir a Jesus Cristo. Daqueles que aceitaram ao Senhor, que se encontraram com o Senhor, que desfrutam hoje da graça e da misericórdia dEle. E servir como? Como servir? O Senhor está nos mostrando que nós, se queremos servir, o líder é aquele que serve, o menor é aquele que serve, que se entrega. Como servir? Como eu devo fazer? No versículo 27, Jesus é o nosso modelo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou com vocês como quem serve. Cristo é o nosso modelo de servo. Aqui nesse texto não traz o momento que ele lava os pés dos discípulos, e aqui está servindo. Antigamente, na época, aqueles que eram recebidos em casa, os seus escravos, os seus servos, era quem lavava os pés, era quem servia a mesa. E Jesus, como mestre e Senhor, está dizendo aqui para eles: eu não estou na mesa com vocês. Eu sou o mestre e Senhor, estou aqui servindo a vocês. Cristo é o nosso modelo de servir e de como servir. Alguém que renunciou à sua própria vida. Alguém que sacrificou a sua própria vida. Alguém que não considerou ser igual a Deus. Alguém que se humilhou como forma de escravo, de servo, e foi obediente até a cruz. E que se entregou por mim e por você. Jesus é o nosso modelo de como servir, de servo, que deixou de lado todas as suas prerrogativas que ele poderia usar. Ele não condicionou, ele largou tudo que tinha e se entregou por mim e por você. Muitas vezes a gente condiciona como servir. Muitas vezes a gente põe que maneira eu quero servir. Eu quero servir dessa forma, só se for assim, só se for assado. A gente termina condicionando, eu não posso, se for assim eu sirvo, se não tudo bem. A gente termina condicionando, enquanto servir ao Senhor deve ser algo, uma prática, um estilo de vida presente em nossa vida. João capítulo 13, vamos abrir lá? Nesse mesmo momento aqui que Jesus está com os discípulos, João capítulo 13, versículos 15 a 17. Jesus está falando: eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Nem o mensageiro é maior que aquele que é maior. Nenhum mensageiro é mais importante que aquele que envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se praticarem. Veja o que Jesus está dizendo aqui: eu lhes dei o exemplo a ser seguido.
Se vocês praticarem o que eu estou falando, vocês serão o quê? Felizes. Servir vai estar nos dando uma alegria enorme, meus irmãos. Quantas e quantas vezes eu me lembro que a gente saiu daqui e foi para Santo André, ou quando vai para Agujão, a gente ora e vamos lá abençoar as pessoas, a gente volta mais abençoada ainda. Quantas e quantas vezes você chega aqui achando que vai abençoar, mas você sai mais abençoado porque você serviu ao Senhor e aos seus irmãos. No reino de Deus, a lógica é inversa. O líder, o maior, o mais importante, não é aquele que manda, não é aquele que não faz nada, mas é aquele que serve. É aquele que bota a mão na massa. E é isso que Jesus, ele espera de cada um de nós, e ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo de servo. Cristo, ele nos ensina que o caminho de um discípulo é servir. É ser servos. Regado e conduzido pelos princípios e pelos valores do reino de Deus. Nós não podemos querer servir se não for baseado nos princípios e nos valores do reino de Deus. Mas sim naquilo que ele nos ensina, que ele nos mostra e nos prepara para que nós estejamos. Mas no caminhar de um servo, é preciso servir com o quê? E aí eu quero trazer alguns pontos aí. No caminhar de um servo, é preciso servir com perseverança em meio às provações. Versículo 28, continuando aí. Vocês permanecerão comigo durante o meu tempo de provação. Eles estavam prestes a passar um dos momentos mais difíceis. Eles iriam perder a presença física de Jesus, ele não estaria mais com eles. Eles viriam todo o sofrimento que Jesus iria passar, de ser preso, de ser chicoteado, humilhado, castigado e crucificado. E Jesus, ele fala que afirma que eles estariam com ele durante todo esse tempo de provação. E o que eu quero dizer aqui, e o que eu quero deixar muito claro para vocês, é que num caminhar de um servo haverá provações. Não existe esse evangelho aí que se prega, que a partir do momento que você se encontrar com Jesus, de que você vir para a igreja, de que você aceitar Jesus, você não vai sofrer engodo. Mentira. Porque as provações fazem parte de um caminhar de um servo. E em muitos momentos, não só aqui, Jesus os preparou para isso e diria que eles iriam passar por provações. A todo momento, Jesus estava os preparando para isso. E eu quero dizer que hoje, que no caminhar de um servo, vai haver provações. E elas são indispensáveis para a nossa caminhada cristã. No caminhar de um servo vai haver provações. Mas o Senhor, ele permanece e está conosco. Sempre, em todo momento, em todo instante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, vamos abrir lá. Elas mostram, a partir do 6, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for levado. A provação, ela vai fortalecer a nossa fé. Ela vai experimentar a nossa fé. Ela vai testar a nossa fé. E não vai testar para nos destruir, não. Vai testar para que a gente possa crescer. Em muitos momentos,
acabamos por desistir. Parece que as provações aqui poderiam fazer desistir. Aqui se dispersaram e Jesus os prepara. Porque as provações vão estar nos fortalecendo. Eu peguei aqui o significado de provação. Provação é igual a situação difícil, que testa a coragem, a fé, a força moral, a capacidade de superação de uma pessoa. O Senhor, Ele quer preparar, o Senhor, Ele quer provar a nossa fé. E isso vale mais do que o ouro, como Ele fala aí no texto. Isso vai trazer para nós glória, isso vai nos firmar cada vez mais. Vamos abrir em Romanos, capítulo 3, versículos 4 e 5. Romanos capítulo 5, na verdade. Versículos 3 e 4. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E a esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama e uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração em amor. A aprovação vai transformar o nosso caráter, vai tratar a nossa fé, vai nos trazer perseverança, vai nos firmar cada vez mais. E isso resultará na esperança a qual nós, eu e você, devemos ter, que é em Jesus Cristo. Não é nas nossas forças, não é na nossa conta bancária, não é no controle, no domínio que eu quero ter na vida, mas a aprovação, ela vai me levar a crer e aprender a esperar e a ter esperança em Jesus. Sem provação, como é que eu vou esperar em Jesus? Sem provação, como é que eu vou fortalecer a minha fé? Sem provação, como é que eu vou me aproximar do Senhor? Sem provação, como é que eu vou ter a minha fé provada e testada? Então, no caminhar de um servo, vai haver provações, sim. E nós não estamos imunes a isso. É preciso nós permanecermos firmes em meio às provações. John Bryan, pregador leigo do século XVII, ele foi perseguido ao anunciar o evangelho fora da igreja. Ele foi preso por 12 anos, separado da sua esposa e dos seus filhos, um deles cego, e sofreu pobreza, esquecimento, fome dentro da cadeia, mas isso o fez fortalecido em algo. Ele era alguém leigo, e na cadeia ele passou cada vez mais a se aprofundar nas Escrituras e conhecer mais a Deus. E foi o autor de um dos best-sellers, O Peregrino, que muitos de nós já lemos. Hudson Taylor, missionário inglês, famoso, fundador da missão no interior da China, sofreu uma rejeição cultural fortíssima. Foi perseguido, teve doenças, fome, perdeu a esposa e os filhos no campo missionário. Mas permaneceu firme diante das provações. E isso fez ser alguém aprender a depender cada vez mais de Deus e a ter uma vida de oração e de fé. Então, as provações, eu quero só me ater a esses dois aqui. A gente cantou a música aqui, Sou Feliz com Jesus. O autor dessa música, um americano, se eu não me engano, um advogado cristão, que teve as suas filhas e a sua esposa morta num naufrágio. E no momento que ele estava passando no local onde elas naufragaram, porque o navio colidiu com outro, ele começou a escrever essa música, Sou Feliz com Jesus. No caminho de um servo haverá provações. E elas servem para aprendermos a depender do Senhor, a nos aproximar dEle e a fortalecer a nossa fé. Nos versículos 29 e 30, no caminhar de um servo, a gente vai ver que existe intimidade com o seu Senhor, mas também responsabilidades. E assim como meu Pai me concedeu um reino,
eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Quando a gente é chamado para estar na mesa com alguém, e aqui Jesus ele está mostrando uma total confiança e intimidade com os seus discípulos, porque ele chamava-os para estar partilhando ali da mesa, para estar bebendo e comendo e participando do reino dele, a servir no reino dele. E é isso que Jesus chama com cada um de nós servos que aceitou e que decidiu seguir com ele, a desfrutar uma intimidade com ele. Veja, naquela época, é muito difícil um senhor ele se relacionar com o seu servo e com o seu escravo. Mas Jesus ele desfrutava de uma total intimidade de compartilhar os mistérios do reino de Deus para eles. E os chamar e os convidar para estar juntamente com eles, sentando à mesa, participando do reino, servindo junto desse reino. Isso é desfrutar de intimidade. No caminhar de um servo, nós vamos estar desfrutando da intimidade com o nosso Senhor, e que coisa maravilhosa. O Senhor, Ele nos convida, o Senhor, Ele nos chama para estar junto a Ele todos os dias, nos alimentando, nos relacionando com Ele, participando na mesa, vivendo, estando em comunhão com Ele. Não é um relacionamento de servo e Senhor distante. O Senhor, Ele é presente conosco. Ele quer caminhar conosco, Ele está conosco todos os dias. E Ele nos chama para que possamos estar desfrutando dessa intimidade. Nós não vamos estar caminhando sozinhos. Nós não estamos sozinhos, como aqui foi cantado. A última música. Esteja onde estiver, eu estarei com você. Isso é desfrutar de intimidade, isso é desfrutar de comunhão. E Jesus, no caminhar de um servo, Ele chama para isso. Para que a gente esteja desfrutando dessa intimidade. Que a gente esteja presente à mesa com Ele todos os dias. Não só no domingo, não só uma vez no nosso pequeno grupo, mas todos os dias. Por meio da sua palavra, por meio da oração, Ele quer ter comunhão comigo e com você. Então veja, que uma relação dessa, um caminhar desse de um servo, de ter com o seu Senhor, isso é muito bom. Porque nós vamos estar tendo o nosso Senhor conosco, desfrutando conosco, presente conosco. Mas no caminhar de um servo, a gente desfruta da intimidade, mas o Senhor também compartilha das responsabilidades. E Ele dá, ele falando do Senhor, revelando o Pai, participando da restauração do povo de Deus. E é isso que Ele quer que a gente também participe. Às vezes a gente, eu aceitei a Jesus, só a salvação, que bom, que legal. Mas Ele quer que também a gente participe das responsabilidades. E no caminhar de um servo existem as responsabilidades. O nosso testemunho, a nossa vida, o nosso servir, o nosso serviço, a nossa vida como um todo. É isso que Ele espera de cada um de nós. Que nessa caminhada de um servo, além da intimidade, nós possamos ser participantes desse reino. E tem um versículo, Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. Portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Veja o que o Senhor está nos dizendo. Que nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo, em Cristo.
de toda a sua glória, de todas as suas promessas, de todas as bênçãos, de tudo que Deus tem, é seu, é daqueles que são filhos de Deus. E ele fala, eu concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Jesus respondeu, eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores, também se sentarão em 12 tronos, para julgar a 12 tribos de Israel. Existirá uma recompensa. E essa recompensa nós iremos participar juntamente com Cristo. Todos nós. O servo, ele divide as suas responsabilidades, ele desfruta de uma intimidade, ele passa por provações, mas no final vale a pena. No final vale a pena. Pode ter certeza disso. Servir, renunciar o seu eu, sacrificar-se para servir ao Senhor, segui-lo fielmente, permanecer firme em meio às provações. No final, vai valer a pena. Nós participaremos, como já estamos participando desse reino, completamente quando Jesus Cristo voltar. No caminhar de um servo, você partilha da intimidade, das responsabilidades, você desfruta da recompensa. Nos versículos 31 e 34, ao 34, nós vamos ver aqui um momento de diálogo de Jesus com Pedro. E eu quero trazer aí o ponto que no caminhar de um servo existe uma batalha espiritual. No caminhar de um servo existe provações e precisamos permanecer firmes. No caminhar de um servo nós compartilhamos da intimidade, das responsabilidades, haverá recompensa. E no caminhar de um servo existe batalha espiritual. Então o Senhor disse a Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro disse, Senhor, estou pronto a ir à prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu, Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. O trigo aqui, ele era peneirado, e aqui é uma maneira bem simples de peneirar, mas ele era sacudido mesmo, balançado, para que outros elementos que eram misturados com o trigo fossem separados. E o que Satanás aqui ele pede é que, e parecido com o que aconteceu com Jó, né, eu até anotei aqui, Jó capítulo 1, versículo 6 e 12, não precisa abrir, e Jó capítulo 2, versículo 1 6, o inimigo ele exige, ele pede para peneirar, bagunçar, sacudir a fé dos discípulos. Sacudir a fé dos discípulos. Mas o Senhor ele não permite isso. Ele intercede por nós. E como é bom saber disso, minha gente. O inimigo ele anda em derredor querendo nos devorar, esperando algum vacilo meu e seu, para que a nossa fé ela se volte contra o Senhor, para que a gente se coloque contra o Senhor, para que a gente se afaste do Senhor, para que a gente deixe de seguir, de ouvi-lo e aprendermos a depender dele. Mas o Senhor intercede por mim e por você. E sabe o que isso quer mostrar? É que a gente, no caminhar de um servo, existe uma batalha espiritual que a gente não consegue dimensionar.
Nós estamos aqui, mas quantas e quantas coisas poderiam ter acontecido ou aconteceu para que não pudéssemos estar aqui hoje? E tantas outras situações, muitas vezes, acontecem nos impedindo de desfrutar da presença do Senhor, de sermos um servo fiel, mas o inimigo, ele só age, ele só tem domínio até onde Deus permite. E foi assim também com Jó. Quando o inimigo pediu, Deus disse, tudo bem, pode tocar, menos não traga danos físicos para ele. Tudo bem, pode tocar, mas que não traga a morte para ele. E tocou na saúde dele, tirou a família dele, os amigos, os bens de Jó. Mas Jó ainda permaneceu firme. E é isso que o Senhor espera e é isso que eu quero trazer para vocês. Existe uma batalha espiritual. Querendo nos colocar, querendo nos impedir de estar na presença de Deus. Vamos abrir em Efésios capítulo 6. Texto bem conhecido, Efésios capítulo 6, a partir do 10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Sejam fortes em vocês mesmos. Sejam fortes nas suas forças. Sejam fortes nas suas posições. Não. O que é que a palavra aqui está dizendo? Sejam fortes no e em seu grande poder. É isso que vai estar nos dando vitória diante das batalhas espirituais que nós travamos. Porque a batalha por batalha espiritual, uma guerra, uma luta, não é pecado. Mas quando a gente cai, sim, se torna um pecado. E existe uma batalha espiritual no caminhar de todo e qualquer servo. Lutas. Vamos continuar. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam o quê? Permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Existem estratégias. Se você acha que está tudo bem, que está tudo jóia, legal. Mas existem estratégias, existem artimanha, existem ciladas. Para que a gente seja impedido de seguir o Senhor, de fazer a sua vontade. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Existe uma batalha espiritual, meus irmãos. Mas nós temos aquele que intercede por nós. Aquele que se fez escape por mim e por você. Que não passaremos ou não teremos nenhuma tentação que a gente não possa resistir ou suportar. 1 Coríntios 10, 13. Jesus, ele sabe que nós somos frágeis, que nós somos limitados. E ele precede aqui, parece a negação de Pedro. Veja que no versículo, interessante isso, eu nunca tinha percebido isso. No versículo 32, na parte D, ele fala, portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Jesus diz isso antes de Pedro dizer que iria com ele para ser preso, que iria com ele até morrer, me negará. Mas Jesus já está se antecipando. Pedro, quando você cair e se arrepender e voltar para mim, ajude e fortaleça os seus irmãos. Às vezes a gente acha que a batalha espiritual é só para a gente sofrer, né? Não. A batalha espiritual que a gente trava, muitas vezes a gente vai cair. Como Pedro caiu. Mas ele nos mostra o caminho, há portas abertas para que a gente volte para ele.
quando você se arrepender e voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Eu já caí, vou estar fadada a cair amanhã e depois, você também. Mas que esse cair possa provocar em nós um arrependimento de não desejarmos mais cair naquele erro. E que aquele erro, que aquele cair possa ajudar o meu irmão. Que eu possa fortalecer aquele outro que esteja passando ou que passou por aquela mesma situação. Paulo fala algo parecido lá em Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. De ajudar, de aquilo que o Senhor permite que nós passamos. E o inimigo, ele só vai agir até onde Deus permitir. Mas nós temos aquele que intercede por nós, mas se ainda cairmos, nós podemos confessar o nosso pecado, se arrepender e voltar para Ele. Mas claro que isso não deve ser algo corriqueiro na vida de um servo. Mas nós travamos sim uma batalha espiritual. Pedro, ele estava cheio de si. Ele estava Pedro sendo Pedro, né? Ele afirmou que não negaria Jesus e Jesus sabia que Pedro negaria. Deus, ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. Ele sabe o íntimo do nosso coração. A gente não se conhece, a gente acha que conhece. Não, eu consigo, eu vou lá, não vai ter nenhum problema não. Aquele ambiente, não vai ter problema. Não, aquele meu amigo, se ele quiser... A gente não se conhece. E nós precisamos travar. Às vezes a gente acha que estamos bons e a palavra fala, aquele que está de pé, vigie para não cair. Porque hoje eu estou de pé, mas amanhã se eu não orar, se eu não estar vigiando, eu posso cair também. E Pedro aqui, ele foi alertado para isso. O coração de Pedro foi alertado, foi exposto para isso. E isso traz também para nós. Que muitas vezes estamos cheios de si. E o orgulho, eu acho que é a raiz de muitos pecados que norteiam a nossa vida. Não reconhecer, não pedir, não aprender, não se submeter, não se colocar diante do Senhor, não falar sem pensar, Pedro muito impetuoso. A gente não se conhece. A palavra é o nosso espelho, ela vai nos examinar, ela vai nos mostrar. Certa vez eu estava fazendo um devocional ainda quando trabalhava na CDL e o quanto eu chorava de lágrimas e eu já tinha visto aquele texto, mas naquele momento o Senhor estava expondo o pecado que existia dentro do meu coração. E que eu vivia e que estava guardado ali. Mas ainda assim, o Senhor, pela sua graça e pela misericórdia, quando você tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Existe um caminho. Existe uma porta aberta para você voltar para o Senhor. Mesmo em meio a você ter caído nesse caminhar de como servo. Ele não fecha as portas. Ele espera por você. Ele quer você nesse caminhar de servo. Sendo tratado em meio às provações. Passando por essas batalhas e batalhas espirituais que travamos, que não conseguimos ver e dimensionar. Mas que no poder do Senhor nós podemos vencer. De que Ele intercede por nós, Ele é o nosso intercessor. Ele está junto ao Pai intercedendo por mim e por você. Mas eu preciso ir até Ele. Eu preciso buscar Ele. Aquele que está em pé, cuidado para não cair. E por último, no caminhar de um servo fiel, há perseguições. Dos versículos 35 ao 38. Em seguida, Jesus perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, alguma coisa lhe faltou? Não, responderam eles. Então ele lhe disse: agora, porém, peguem dinheiro
e uma bolsa de viagem. E se não tiveram espada, vendam sua capa e comprem uma. Pois é necessário que se cumpra essas profecias a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo o que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas, é suficiente, disse ele. Nesse momento, Jesus aqui, ele continua os preparando e os prepara para as perseguições, as acusações, as hostilidades que os discípulos iriam sofrer, que eles iriam passar. Veja, ele faz uma comparação aqui. Quando eles foram enviados lá para pregar o evangelho, né, e ali eles foram aceitos, eles foram acolhidos, não precisou eles levar a bolsa de viagem, não precisou eles levar sandálias extras, não precisou eles levarem alimento, porque eles estavam sendo recebidos, acolhidos, aceitos. Mas a partir daquele momento ali, que Jesus ser levado, preso, crucificado, sem a presença de Cristo, eles passariam a precisar disso. Por quê? Porque eles começariam a ser perseguidos. Eles começariam a ser acusados. João capítulo 15, versículo 18 e 19, também Jesus ainda aqui nesse momento preparando eles, os alerta. Se o mundo os odeia, lembrem-se que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencesse a ele. Mas vocês já fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso o mundo os odeia. Veja, Jesus ele aqui já está os preparando para isso. Vocês serão odiados. Como servos fiéis, discípulos fiéis, vocês serão perseguidos, vocês serão rejeitados, não receberão mais vocês. E aqui, nessa figura que Jesus manda comprar a espada, não é para que eles vá enfrentar essas acusações, essas perseguições com a espada. Mas Jesus ele deixa bem claro aqui que era para que uma profecia pelo profeta Isaías, Isaías capítulo 53, versículo 12, traria que Jesus seria contado, preso, acusado como um dos rebeldes. Ele seria preso como um dos rebeldes. Então Jesus até isso estava preparando para que a profecia que Isaías teve fosse cumprida. Mesmo assim, eu quero dizer para vocês que os planos e os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. As perseguições, as hostilidades, as acusações, elas não impediram o avanço da igreja e do evangelho. A igreja, o evangelho, ela continua crescendo mesmo em meio às perseguições. De servos que são fiéis, que não se rendem às pressões. Após pregar no conselho judaico, Estevão ele declarou ter visto o Senhor. Os céus se abriram e ter visto o Senhor de pé. E o conselho ali ele começou a ficar furioso. E pegou o Estevão e levou para fora da cidade e ele foi o quê? Apedrejado e ali morreu. Pedro, perseguido, preso por ordem de Nero, teve a sua morte decretada, a mais humilhante, pela crucificação, mas pediu que a sua crucificação ela fosse de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser morto como seu Senhor. Paulo também foi perseguido, foi preso, foi chicoteado quase à morte. Teve a sua morte decretada também por Nero. Mas como um cidadão romano, ele poderia escolher uma morte menos humilhante. E escolheu ser, e foi decapitado.
Eu quero dizer para vocês que mesmo em meio às perseguições que você ou eu venha passar, num caminhar de um servo, o evangelho ele cresce em meio às perseguições. Nada pode deter o crescimento da igreja. Porque o Senhor está à frente. Ele é o Senhor da obra. Ele é quem sustenta. Ele é quem nos intercede. Ele é quem nos dá o poder, a autoridade para que possamos estar pregando o evangelho e deixou sobre nós o seu Espírito Santo. Para que possamos estar testemunhando da sua palavra, para que possamos estar levando a mensagem que ele iniciou. E era isso que ele estava fazendo aqui, preparando os discípulos para as provações, para as perseguições que eles iriam ter que enfrentar contra eles após a ausência e a morte de Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, lá nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Jesus fala: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disseram todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se dos antigos profetas que foram perseguidos da mesma forma. Felizes são aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Será que a gente é feliz? Será que a gente é perseguido? Será que nós temos sido um servo fiel? E não é perseguido ao ponto de perdermos a nossa vida, ainda não chegou nesse nível. Mas no nosso ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia, será que no caminhar do nosso de como servo, tem havido hostilizações, perseguições em meio a algumas situações? Concluindo, um chamado sem cruz, sem renúncia, sem sacrifício, sem negar-se a si mesmo, vai gerar um serviço, um ministério sem profundidade. Se, como servo, nós não estivermos dispostos a passar pelas provações, se a gente não permanecer firme em meio às provações, saber como lidar diante e saber que existe uma batalha espiritual a ser travada, que compartilhamos responsabilidades, recompensas, a intimidade com o Senhor, e que existem perseguições, nós não conseguiríamos, diante do Senhor, na dependência dEle, sermos um servo. Nesse caminho de servo existe o serviço, a perseverança, a intimidade, as responsabilidades, a recompensa, a batalha espiritual, as perseguições. Mas eu quero dizer, meus irmãos, podem ter certeza disso, que no final vai valer a pena. Às vezes a gente não está vendo, parece que o final, né? A gente está vendo um momento, os discípulos parece que estavam vendo ali só o momento quando eles começaram a discutir, a debater quem seria o mais importante e quem seria o líder. Mas há um caminho a ser trilhado, a ser percorrido. E o Senhor espera de mim, de você, a gente está iniciando o ano, que a gente tenha um relacionamento, sejamos um servo intencional. Que os nossos relacionamentos sejam intencional para o Senhor. Que a administração dos nossos bens seja intencional para o Senhor. Que o nosso trabalho, as nossas indas e vindas sejam intencionais para o Senhor. Para que o reino dele cresça. Para que outras pessoas sejam alcançadas. Ele espera que a nossa vida como um todo ela seja intencional para ele. É isso que ele espera de mim e de você. Que nós possamos permanecer fiéis. Sermos usados. Sermos úteis nesse reino, como servo. Jesus é o nosso modelo de servo. Um servo sofredor. Um servo que levou sobre si as suas dores, as suas enfermidades, os seus pecados,
as suas transgressões, que foi humilhado, que foi rejeitado, mas que venceu a morte. E por isso hoje nós podemos estar nesse caminho de servos e ser participantes desse reino. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinos, pelo Teu preparo, Senhor, que muitas vezes, ó Deus, nós queremos servir da nossa maneira, nós queremos servir do nosso jeito, e o Senhor nos mostra a maneira e o que vamos encontrar no caminhar de um servo fiel, daquele que se coloca a te seguir e a te servir. E por isso nos ensina, fortalece a nossa fé, nos faz perseverar, ó Deus, em confiança no Senhor. Intercede por nós, Senhor. Nos livra, ó Deus, das ciladas, das estratégias do inimigo. Nos faz aprender a depender, a crer, a confiar, a descansar no Senhor. Como servos fiéis, o Senhor possa estar nos usando, para que possamos estar levando cada vez mais essa Tua mensagem, para que possamos proclamar o Teu Evangelho, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que o Teu reino cresça, para que a Tua glória, ó Deus, seja manifestada, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas limitações, nas nossas falhas, nas nossas fraquezas. Que o Senhor seja e continue a ser presente em nossas vidas. Assim te pedimos em nome de Jesus.